Hey guys, how's it going? Então, eu sou a Ana, sou da Fluent, tô aqui para poder ensinar para vocês mais uma dica de pronúncia em inglês. Então, hoje nós vamos aprender a pronunciar os verbos regulares no passado. Então, quando a gente está aprendendo inglês, a gente aprende uma regrinha que quando o verbo ele é regular e você quer colocar ele no passado, você acrescenta ed no final, regra clássica. Só que a gente não aprende a pronúncia, então hoje a gente vai aprender. Existem algumas regrinhas de pronúncia para algumas palavras, mas tem outras palavras que não tem, simplesmente não tem regra, então a gente tem que aprender ela do jeito que é mesmo. Mas eu vou passar aqui para vocês as regrinhas. Primeiramente, quando a palavra, o verbo, termina em D ou T, você fala igualzinho você você vai acrescentar o ed e você fala igualzinho, você fala o e e fala o d. Como, por exemplo, no verbo end, to end, né, finalizar. Você fala, quando você coloca no passado, você fala ended. Então, você fala o ed no final. Como, por exemplo, no verbo need, to need, de precisar. Quando você coloca no passado, I needed. Então, você fala o ed no final. Porém, tem outros verbos que você não pronuncia, então isso gera muita confusão. Nesse outro caso, quando os verbos têm outras terminações, eles variam entre D ou T mudo, o som. Então, vamos, por exemplo, numa palavra play, que termina em Y, que é outra terminação. Então, quando você coloca no passado que você acrescenta o ED, você não vai pronunciar o ED, você vai fazer um som de D, então é played. Você não fala played. Você só fala played e termina. E isso é a regra no geral, então você tem que aprender com o listening, ouvindo e aprendendo que aquela palavra você fala daquele jeito. Então é bastante comum a gente perceber isso. Numa palavra, num verbo finish, to finish. Nesse caso, ele termina com H, nas outras terminações, no verbo finish, quando você coloca o ed no final, você não pronuncia finished, não. Você pronuncia, porque você pronunciaria finished se ele terminasse com D ou T. Mas como não termina com H, você vai pronunciar com som de T. Então é finished. Então não é finished, é finished. I finished my homework today. Eu terminei meu dever de casa hoje. Então finished, com T. Então todas as outras terminações de verbos, eles podem variar entre D ou T. A sonalização, né? A pronúncia. Vamos mais um exemplo. Save, to save. Quando você coloca ele no passado com o ed no final, você não pronuncia saved. A pronúncia certa é com o som de D. Então é saved. Saved. Então, esse foi mais um exemplo. Clean, não é cleaned, é cleaned. Então você exclui o E, faz um som só de D. Ou de T. Então vai variar, não tem regra. Então é a dica que eu dou para vocês, que é ouvir bastante e começar a reparar nessas pronúncias que são diferentes. Como miss, I miss you. E no passado, I missed you. Não é missed. Então é missed, com som de T. I missed you. Outra palavra que tem som de T também no final é walk. Então você, né, de andar, você não fala walked, você fala walked. I walked across an empty land. Aquela música, não sei se vocês conhecem. A dica que eu dou pra vocês é de começar a prestar atenção nesses sons, porque eles são diferentes e não tem uma regrinha básica. Quando termina em D ou T, você lê o ED que você coloca. Então, vamos a outros exemplos aqui. To move, né? Mudar. E quando você colocar no passado, não é moved, é moved. Então, você não fala o E. Moved, termina com D. Então, I moved to another place. Então, é basicamente essa a regrinha que eu queria passar para vocês hoje. Eu sei que é complicado, mas vocês só vão pegando essa manhãzinha só a partir do momento que vocês vão conhecendo as palavras, os verbos e como pronunciá-las. Então, é bastante importante, assim, vocês pesquisarem e prestarem bem atenção no listening quando estiverem assistindo um filme, um seriado ou whatever. Espero que tenham gostado e aguardem aí as próximas dicas. See you in the next video. Bye!